Richard French foi tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos por mais de 27 anos antes de se aposentar, e no seu tempo de serviço atuou em conflitos importantes da história americana, como na Guerra da Coreia, no Vietnã e na crise dos mísseis cubanos. Richard faleceu em 2014, mas um ano antes disso, deu uma entrevista falando sobre o que sabia em relação ao fenômeno ufológico. Pois, segundo ele, trabalhou como investigador do projeto Blue Book na década de 50 e, devido ao seu trabalho como ufólogo oficial do governo, teve acesso a fotos da nave extraterrestre caída em Roswell. Inclusive, Richard contou que não foram uma, mas na verdade duas naves que caíram em Roswell. A primeira foi abatida por uma nave experimental ultra-secreta dos Estados Unidos, que era munida de um armamento que emitia pulsos eletromagnéticos. Quando o OVNI foi atingido por estes pulsos, teve seu funcionamento prejudicado, o que, consequentemente, causou a queda da nave. O segundo OVNI caiu não muito longe dali, e para Richard, ele estava procurando pelo primeiro OVNI caído, talvez para recuperar os destroços ou pelo menos os corpos dos companheiros. Richard disse que, abre aspas, na verdade, houve 2 acidentes em Roswell que a maioria das pessoas não sabe. O primeiro foi abatido por um avião experimental dos Estados Unidos que estava voando de White Sands e disparou o que era efetivamente uma arma eletrônica do tipo pulso que desativou e tirou todos os controles do OVNI, e é por isso que caiu. Quando acertaram com aquele pulso eletromagnético, bingo, lá se foram todos os seus eletrônicos e, consequentemente, o OVNI ficou incontrolável. Achamos que a razão pela qual eles estavam lá naquele momento era para tentar recuperar peças e quaisquer sobreviventes do primeiro acidente. Estou referindo-me a pessoas do espaço sideral, os caras de quem era o OVNI. Eu tinha visto fotografias de partes do OVNI que tinham inscrições que pareciam estar em uma língua árabe. Era como um número de peça em cada um deles. Eram fotografias em uma pasta que acabei folheando. Fecha aspas. Mas Roswell não foi o único incidente que confirmou para Richard que não estamos sozinhos no universo e que estes seres visitam o planeta Terra. Outro caso que ele relatou em vida foi o de Newfoundland, ocorrido na década de 50. Naquela oportunidade, Richard foi designado para investigar uma suposta queda de OVNI dentro d'água. Os objetos estavam relativamente perto da costa, então foi possível vê-los submersos. Mas não somente isso, também haviam seres alienígenas com características do tipo Grey mergulhando nessas águas, próximo dos objetos. Richard conta que, abre aspas, eles disseram, temos um relato de OVNI e queremos que você o investigue. E isso era padrão para o que eu estava fazendo. Eles me disseram que havia 2 deles envolvidos e que estavam debaixo d'água, depois de entrarem na água a cerca de 160 km por hora. A água estava bastante clara e eu podia ver sem problemas. Eles não estavam no fundo do mar, estavam a meio caminho. Eram cinzas claros, muito finos, braços longos com 2 ou 3 dedos. Levaram cerca de 20 minutos e então as 2 naves partiram juntas, novamente lentas quando saíram da água e imediatamente aceleraram a uma velocidade muito alta. Eu acredito que eles estavam consertando a nave e testaram se os reparos eram adequados e então foram embora. Fecha aspas. Um outro trabalho de Richard no projeto Blue Book, além de investigar, era de ajudar a acobertar os incidentes. Sobre isso, Richard comenta que, abre aspas, em outras palavras, se alguém tivesse um avistamento de OVNI, eu e outro agente tentaríamos encontrar alguma explicação lógica para esta estranha aparição aérea. A maioria dos relatórios eram de civis do que militares. Fizemos nossa análise e tentamos desmascará-la, dizendo que era neblina do pântano ou que a coisa que eles viram estavam realmente penduradas em fios. Fecha aspas. E Richard tinha seu entendimento sobre o porquê ele era ordenado a cobertar os incidentes. Richard justificou que, abre aspas, basicamente destruiria as religiões e o fato de que os nossos militares são indefesos contra eles destruiriam a reputação dos militares. Fecha aspas.
Richard French foi alguém que tinha certa credibilidade, por isso o seu relato é tão importante. Mas mais do que isso, o que Richard fala é o que outras pessoas que alegam terem tido acesso a informações privilegiadas e ultra secretas sobre OVNIs também já disseram, o que acaba criando um cenário em que ou tem muita gente de alta patente e alta credibilidade do governo mentindo sobre exatamente a mesma coisa, ou então há algo mais nessas histórias. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.